Dando sequência às nossas atividades, agora vamos trabalhar com campo elétrico produzido por um anel. E é bom fazer essa analogia, sim, porque realmente é um anel. É para a gente pensar. Pense num anel, pense numa aliança, pense em algo circular carregado de cargas elétricas. Por isso essa configuração dessa figura que eu estou trazendo para vocês aqui. Ó. Olhe bem, o que nós temos na base aqui? Nós temos na base um círculo, uma circunferência aqui, carregada de cargas positivas. Aleatoriamente eu coloquei cargas positivas. E sobre este anel vai estar uma carga de prova num ponto P qualquer. Então observe, e a mesma ideia anterior, o anel está na base, no plano, e sobre esse anel, sobre esse plano, onde está minha mão aqui assim, está o ponto. Então esse ponto vai estar o quê? Interagindo com esse anel de modo a produzir um campo elétrico. E aí a ideia que nós vamos discutir aqui agora é que como calcular esse campo elétrico, sendo que nós temos várias cargas aqui neste anel. Aí é interessante fazer algumas marcações, por exemplo, do centro do anel até o ponto P, onde está a carga, nós vamos considerar isso como sendo o eixo Z, isso perpendicular ao anel. Agora, do ponto P até uma carga qualquer, que eu estou escolhendo aqui aleatoriamente uma carga qualquer, do ponto P até essa carga, eu fiz um tracejado aqui, estou chamando de distância R. E note que, se Z é perpendicular, essa trajetória aqui tracejada já vai ser inclinada, então vai formar um ângulo θ qualquer aqui. E da mesma forma, pelos ângulos opostos pelo vértice, esse θ também estará na saída do ponto P. Ou seja, o Z continua e isso aqui, na verdade, nada mais é do que a diferencial, a derivada do campo elétrico. Então, o que é importante entendermos agora? Nós vamos ter um anel carregado de cargas, no caso eu coloquei aleatoriamente cargas positivas. Do centro desse anel sai uma linha imaginária até o ponto P, e do centro desse anel nós podemos medir um raio, que é o próprio raio do anel, até a espessura, até a parte mais superficial deste anel. Então, o que nós iremos ilustrar? Pensando que este anel, pessoal, este anel é do tipo que é um tipo de distribuição contínua de cargas, daí falamos em densidade de cargas e não em carga total. E quando eu estou falando em densidade, eu estou falando exatamente na quantidade, vou até anotar aqui para vocês, na quantidade de matéria, por unidade, nesse caso é isso mesmo, então não estamos falando de carga total, mas é quantidade de matéria por unidade quadrada ou volumétrica. Por que é importante pensarmos nisso? Porque nós não temos como calcular todo o campo elétrico produzido por todo o anel, não. De todo o anel, nós vamos tirar uma unidade aqui, uma unidade, nesse caso, quadrada, e vamos calcular a partir da densidade dessa unidade, deste ponto que nós estamos falando aí. Por isso, para a nossa análise aqui agora, e eu vou destacar isso, eu vou levantar alguns pontos que vão ser importantes futuramente. O primeiro ponto que é importante, nesse caso, considere, dentro dessa figura que eu estou falando, ds, derivada de S, o comprimento de um dos elementos do anel. Ou seja, o comprimento de um dos elementos do anel. Então, isso que nós estamos marcando aqui na figura aqui que eu marquei com vocês, eu vou reforçar mais um pouquinho. Esse pedaço aqui, nós estamos chamando, vou chamar ele de ds. Por quê? Porque nós temos que tomar um pedaço do anel para fazer o cálculo. Não tem como se calcular sobre o anel todo. O segundo ponto aí que vamos chamar, eu vou chamar de lâmpada, que é uma letra grega qualquer, sendo a carga, no caso ele vai ser a carga por unidade de comprimento. Observe bem que eu estou fazendo apenas restrições. Então, eu quero calcular apenas nesse pedaço aqui ds que eu estou chamando, e estou chamando esse mais que está aqui dentro de lambda, apenas para a gente ilustrar e deixar algo mais simples e perceptível. Lembrando, no anel nós temos que pegar densidade, não a carga total, por isso eu estou pegando apenas um pedaço do anel. O terceiro elemento que é importante é que a carga do elemento, ou desse pedaço, a carga do elemento, vou colocar entre parênteses pedaço,
ela vai ser dada por uma equação bem simples, que é quem? dq, que é igual lambda vezes o tamanho desse elemento. E é bem tranquilo de entender isso aqui também, né? Por quê? Porque a quantidade de carga que está naquele pedacinho que nós escolhemos vai depender de quem? Da carga de unidade de comprimento vezes o tamanho desse comprimento. Lembra que ds eu escolhi como sendo o tamanho desse comprimento. Um quarto elemento, ou uma quarta análise, que é importante entender, é que este elemento, que estou chamando aqui de dq, ele produz um campo elétrico. Vamos lembrar que toda carga produz o quê? Um campo elétrico. Então, ele não está isento dessa produção de campo elétrico. Então, esse elemento dq, que nós definimos ele aqui pela quantidade de carga por unidade de comprimento, ele também produz um campo elétrico. Se isso tudo acontece, pessoal, aí a gente coloca um assim, e parece que vai ser fácil esse assim, mas não é. Vou tentar trocar de cor aqui, parece que está ficando claro, né? Então, esse campo elétrico vai ser dado quem? Pela derivada do campo elétrico, que é igual a 1 dividido por 4π é zero. Vamos lembrar que isso daqui é quem? Isso aqui é o nosso K, né? Constante eletrostática do vácuo, vezes dq dividido por r ao quadrado. Observe bem que não mudou nada até o momento, mas essa definição conceitual aqui, essa equação de campo elétrico, ela não abrange todos os elementos do anel, ela abrange os elementos que nós calculamos anteriormente do dipolo elétrico. Neste caso aqui, pensando no anel, a gente pode pensar no campo elétrico do seguinte modo. 4π é zero. E aí, esse dq, observe bem o que nós chamamos de dq. Então, vai ser quem? Lambda ds dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui agora fica mais próximo e no sentido daquilo que nós precisamos. Contudo, é interessante a gente pensar, porque eu não tenho definido quem é lambda e eu não tenho definido quem é ds. Mas essa equação aqui já simboliza para nós um resultado importantíssimo. Agora nós vamos procurar descobrir quem que é lambda e quem que é ds, porque aqui apenas eu nomeei. Eu não falei que esse é fulano e esse é outro. Apenas falei que esse cara aqui é a carga por unidade de comprimento e que esse aqui é o comprimento. Então vamos trabalhar agora no sentido de entender e discutir e trazer mais claro quem que seria isso daqui. Se nós observarmos bem, de acordo com a figura, o que nós vamos ter aqui? Podemos observar que cosseno de θ vai ser igual a quem? Z dividido por R. Opa, olhe bem, vamos lá na figura. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o cosseno de θ vai ser quem? O Z dividido por R. Opa, de que modo? De modo a entender que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então o cosseno me dá cateto adjacente ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa. Então, vai dar o cosseno de θ vai ser quem? Z dividido por R. Se o cosseno de θ é Z dividido por R, quem que é esses elementos para nós aqui? Então, o cosseno de θ vai ficar para nós do seguinte modo. Z. Agora, quem que é R? R, na verdade, de acordo com a nossa figura aqui, é essa distância, é esse comprimento, é esse tamanho. Opa, se é a distância, então eu posso definir de forma bem tranquila, bem claro, que vai ser quem? Z ao quadrado, mais o raio ao quadrado, isso dentro da raiz. E para a raiz, então, a gente coloca elevado a meio. Tranquilo isso daí, pessoal? Se não tiver tranquilo, eu faço um rascunho aqui no cantinho para vocês, para a gente tentar entender isso daí. Por exemplo, o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E onde está esse cateto adjacente pela hipotenusa? Exatamente nessa figura que foi formada lá. Ó. Tente acompanhar aqui e levando para o desenho que eu fiz a vocês. Olhe bem, esse triângulo aqui que eu estou ilustrando para vocês, na verdade está aqui ilustrado aqui, ó. R, Z, R. R maiúsculo de raio, R minúsculo de distância e o Z que é, na verdade, o próprio eixo. Pensando dessa forma aqui, o que vai definir aqui para mim? Dessa relação aqui, nós podemos tirar essa equação. E é o que define o que nós temos aqui ilustrado neste momento. Se for pensar desse modo aí, dessa forma, podemos ilustrar mais um passo, ou seja,
que o nosso d cosseno de θ vai ser igual a quem? A z lambda dividido por 4πe0, que multiplica z ao quadrado mais r ao quadrado, isso tudo dividido elevado a meio, ds. Então essa equação aqui já se aproxima um pouco mais. E agora eu vou desenvolvê-la melhor no próximo vídeo.